Parabéns, você acaba de adquirir um produto Criser Forno Combinado CFM 94. Ele é um dos mais completos em termos de funções e recursos para você preparar o seu alimento da maneira como você imaginar. Uma das coisas que nós devemos nos atentar aqui são os ícones, os símbolos, e entender o que cada um deles significa e representa para você conseguir trabalhar normalmente no seu dia a dia. Aqui no primeiro caso, refere-se às ondas do micro-ondas. Eu sei que aqui estarei utilizando o micro-ondas. Aqui o cadeadinho, universalmente, eu sei que é uma trava. O terceiro botão, eu vou fazer o ajuste de temperatura e de peso do alimento. O relógio, eu vou ajustar o horário. O pause, você pausa uma programação ou interrompe um ciclo por completo. E o play, você vai dar início ao seu processo de cocção. Walter, a minha hora está errada, eu quero ajustar a minha hora. Perfeito. Você vai segurar aqui o reloginho. Começou a piscar, você vai ajustar a hora que você precisa. Agora são exatamente 15h46. Você vai selecionando aqui, ó. Adiantando. 15 e aí, ó, 46. Definiu. Reloginho de novo. Horário funcionando. Vamos fazer um apanhado geral aqui para a gente entender como funciona o CFM 94. Os nossos botões, eles são no sistema push-pull. Então, quando você pressiona, eles ficam aparentes para você manusear. O botão da esquerda é o nosso botão seletor de funções. Então, através dele, você vai identificar qual a função que você precisa e daí você vai fazer o processo de cocção, tá? Vamos ver aqui, ó. Walter, eu só quero utilizar o micro-ondas. Utilizar o micro-ondas é muito rápido, prático e simples. Já entendeu? Ou play ou na função micro-ondas. A partir do momento que você deu play aqui, já está funcionando o micro-ondas aqui 30 segundos. Se você, por exemplo, der um pause, você quer aumentar aqui o tempo, você seleciona o reloginho e aí você vai buscar o tempo que você precisa. Tá? Selecionando aqui. A potência é muito, você pressiona aqui a potência micro-ondas e você vai ajustar para a quantidade que você precisa. Deu tudo certo, potência 450 watts, 3 minutos e 40, você dá play, está funcionando o seu micro-ondas. Pausa, parou a programação, quero encerrar a programação. Pausa de novo. Apareceu o reloginho, encerrou toda a função do micro-ondas. A ventoinha continua funcionando, que é o processo de resfriamento, tá? Então isso é super normal. Forno elétrico com função micro-ondas. Quer utilizar o forno combinado, forno elétrico e o micro-ondas ao mesmo tempo para potencializar o processo de cocção e ter um resultado ali incrível no seu assado, seja o seu pão, seja a sua ave, você tem que buscar aqui no seletor. Essas primeiras funções aqui, ó, correspondem somente a forno, tá? Quando você gira o botão que aparece as ondas micro-ondas também disponíveis aqui no display, é sinal que você vai usar a função combinado. Aqui é a mesma situação. Você consegue regular a temperatura e consegue regular a potência. Vai regular a potência? Você clica na potência e aumenta para quanto você precisa. Você precisa ajustar a temperatura? Você vai clicar no botão de temperatura. Seja maior a temperatura, dependendo do assado, ou seja ela menor. O tempo você também consegue ajustar. Você vai selecionar aqui o tempo, daí você consegue programar 15 minutos, 16 minutos, por aí vai. Encontrou a potência adequada, o tempo adequado e a temperatura certa? Deu play. Está utilizando forno e micro-ondas ao mesmo tempo. Quero utilizar o meu forno. Para utilizar o forno, é preciso antes fazer um pré-aquecimento. E é muito simples também. Quando você seleciona a opção desejada, aqui no caso nós vamos fazer um pão, por exemplo, ou um bolo. Selecionou o ícone que você precisa, você vai pressionar essa tecla aqui. Essa tecla indica o pré-aquecimento. Quando você der o play, o forno vai pré-aquecer e não vai contar o tempo, tá? Quando a temperatura estiver adequada para você colocar o seu pão ou o bolo, ela vai piscar e vai apitar. Daí você pode colocar o alimento e dar sequência no processo de cocção. Quando você for utilizar o forno elétrico, você vai ter essas opções aqui. E cada símbolo desse corresponde a um tipo de prato, seja bolos e pães, seja um grelhado com convecção, seja
aves, carnes e afins, ou simplesmente um grelhado, vários bifes, várias linguiças, o que você quiser utilizar. Lembrando que é sempre importante fazer o pré-aquecimento para poder utilizar cada uma dessas funções, tá? O modelo CFM94 tem algumas programações automáticas, né? Programações ali pré-definidas para facilitar o processo de cocção. Programação pré-definida. Para você ter acesso é muito simples. Você vai vir aqui nesse ícone A, que vai indicar a programação. Apertando o botão seletor, você vai buscando a letra A. Começa a piscar aqui no canto direito as funções. Selecionei aqui o meu botão mais e menos e vou de acordo com o número para encontrar aquela que mais me atende. Vamos fazer aqui, por exemplo, a número 13, que é lasanha congelada, vamos dizer. Automaticamente ele já te dá aqui um peso. Você pode ajustar esse peso clicando no botão aqui de peso e vai procurar a quantidade que você precisa. Selecionou, automaticamente a função já te apresenta aqui um tempo de preparo. Identificado isso, você vai dar o play e deu início ao seu processo. Quando você for preparar algum tipo de alimento no programa automático, é legal você dar uma olhada no manual, porque cada número representa um tipo específico de alimento. Então você vai ser muito mais assertivo na hora da sua escolha se você seguir o que o manual sugere. Tá? Até você pegar ali a prática e entender a dinâmica do seu dia a dia, o que você mais usa com frequência.